Olá, muito boa tarde, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com os nossos cases de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Tivemos um período um pouquinho mais dilatado aí com a frequência dos nossos vídeos, devido às necessidades de algumas implementações junto ao núcleo Vida Plena, apometria, ampliação de estudo, ampliação de frentes de trabalho. E aí isso demandou uma certa energia, uma certa dedicação para que nós pudéssemos estar um pouco mais afinados. Divisão de equipe, enfim, treinamento e tudo mais. Estamos hoje com as segundas, terças, quartas e aos domingos com frentes de trabalho, 3 frentes de estudo, curso de psicanálise e tantos outros cursos em andamento junto ao nosso grupo. E aí, talvez vocês estranhem um pouco também, um cenário diferente. Estou aqui no quarto improvisado aqui do recém-desocupado do filhoto, que está indo embora para ingressar na faculdade. E aí, uma das dinâmicas também agora é utilizar o mobile como ferramenta para gravar alguns vídeos fora o ambiente tradicional aí da nossa série, que era dentro do carro, para otimizar tempo também. Muito bem, então junto ao case de hoje, o tema de hoje se chama Batatinha Quando Nasce. Muito bem, voltamos aqui com o nosso case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, com o case chamado Batatinha Quando Nasce. Um tema bastante hilário, mas de um assunto um pouco sério. Já peço licença, talvez, né, a essa temática, embora a gente sempre tome o cuidado para manter um sigilo e muitas vezes a gente omite ou inverte até o sexo do case para que a pessoa não identifique a sua situação e tudo mais. Esse case ele é próximo de um trabalhador da casa, e aí eu peço a licença poética para trazer isso como um contexto didático e não como uma crítica ao ocorrido, mas para que vocês entendam um pouco a dinâmica e a temática de hoje, tá? Então eu já peço licença talvez esse vídeo chegue aos olhos e aos ouvidos das pessoas que estejam uma correlação com isso, não diretamente o consulente vai ser citado aqui, e não se ofenda com o contexto, porque eu aproveito sempre o contexto didático para aprendizado do grupo, para aprendizado de quem acessa e tem me cobrado esse tipo de estudo de caso. Muito bem, então consulente sexo masculino, não me recordo agora aproximadamente a idade do consulente, mas eu vou chutar aí na faixa dos 40 a 45 anos. É solicitado por tarefeiros internos um socorro imediato para esse tarefeiro, para esse consulente. Próximo aos nossos tarefeiros, existe uma dinâmica no nosso grupo que é o acesso ao site www.fabionasa.com.br/agenda, que é a nossa dinâmica de atendimento, que tem um propósito: fazer com que o indivíduo movimente a sua força, movimente a sua vontade, né? Nos dê o aval para que nós possamos entrar no seu campo energético e assim por diante. E muitas vezes ocorre, isso é uma cultura um pouco brasileira talvez, é uma cultura herdada talvez do espiritismo kardecista, solicitação de atendimento para o outro, né? Uma solicitação, o meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho está com problema, e muitas vezes eu já tenho alguns cases que foram narrados sobre isso. O indivíduo nem sabe que foi solicitado um atendimento para ele, e às vezes chega à nossa mesa quando a gente antigamente iria abrir frequência, o indivíduo nem abria frequência porque ele nem estava ciente. Muito bem, esse consulente de certa forma estava ciente, num contexto de uma depressão grave, risco aí, indícios pré-suicidas e tudo mais, e aí foi solicitado. Normalmente a gente tem uma fila de espera e uma fila, vamos chamar de fila de encaixe, quando a gente tem uma possibilidade aí de uma desistência, ou a gente acaba solicitando uma equipe a mais para cobrir o dia e poder atender um caso como este, mas isso assim é um caso extremamente atípico.
Tá? Por quê? Eu digo para os tarefeiros internos que nós acabamos por abrir precedente, porque se eu abro essa exceção para um colega de trabalho, eu acabo gerando um precedente para o outro me questionar, falar, por que ele sim e eu não? Muito bem, esse é um dos primeiros agravantes desse contexto do fura-fila. A gente tem outro contexto, eu acabo sendo desonesto com aquele que entrou no processo de agendamento por vias naturais. E aí, se a gente fizer uma análise real e mais fria do contexto como um todo, eu acabo sendo injusto nesse contexto, né? Ou grupo, eu estou falando aqui em nome do Núcleo Vida Plena, tá? Muito bem, mas nós temos exceções às regras, porque eu costumo dizer também que o nosso grupo não é cartesiano, a gente não trabalha com robozinhos, nós trabalhamos com ser humano, tá? E é uma linha muito tênue esse entre que hora de acolher, qual é a hora de dizer não e assim por diante. É um grande aprendizado e um grande exercício nosso, tá? E o que eu tenho dito, um trabalho interno meu, tá? Até em processo terapêutico, processo de supervisão, e um trabalho junto ao grupo estamos fazendo ou estou fazendo o meu melhor, tá? E mesmo que eu queira, não conseguirei atender toda a demanda que nos é solicitada, ok? Muito bem, hoje a gente aí tem uma média de uns 60 consulentes que são atendidos por mês, tá? Já é um número bastante significativo aí no viés apométrico, fora os outros viés que nós temos dentro do grupo. Muito bem, então o consulente chega ao grupo, é aberto então uma equipe aí para atendê-lo, feito o atendimento, no atendimento foi solicitado e orientado para que o consulente viesse para estudo, orientado pela espiritualidade que ele viesse ao estudo. Como o consulente mora fora da cidade aqui do Grande ABC, da região, passando também por algumas limitações no campo material, foi conversado, a direção do dia veio conversar comigo, falou, olha, nós ofertamos então o estudo numa turma que está se iniciando agora, e ofertamos aí uma bolsa 100% integral para ele devido às condições XYZ, e aí, ok, demos o aval e pronto, o aluno está inscrito. A parente direta desse consulente se prontificou em auxiliá-lo materialmente para que ele pudesse se deslocar aqui aos domingos, às turmas de domingo, enfim, e pudesse fazer um movimento de estudo para ajudar no processo de equilíbrio, já que o nosso curso ele é teórico, prático e vivencial. Durante o curso você passa por um tratamento, você passa por atendimento, e aí você vai também internalizando os processos e entendendo o processo depois no outro, tá? Então na segunda aula nós já temos a parte teórica, e a partir da oitava, nona aula nós começamos um processo de tratamento do grupo, das partes do grupo. Muito bem, e aí com direcionamento ora também para parte emocional e afins. Inicia-se o curso agora então em fevereiro, nós temos uma lista de inscrição. O consulente chegou a se inscrever depois de algumas insistências nossas, olha, se inscreveu, primeira aula, segunda aula, nada do consulente, entramos em contato com o parente próximo que faz parte do grupo, falei, olha, cadê o indivíduo fulano, eu vou falar com ele, e eis que alguns dias posteriores ele entra em contato comigo, pedindo desculpas porque, segundo ele, não teria tempo e não teria disponibilidade para vir, com algumas justificativas. A gente entende, tá, que o indivíduo tem o livre-arbítrio de fazer a escolha de sim ou de não, mas a gente entende que o consulente chega num estado crítico no nosso grupo, e a gente costuma orientá-lo no princípio do 80-20, ou nós fazemos os 20% necessário para o seu ponto de equilíbrio, e os outros 80% são movimentos seus. E aí, o indivíduo, devido a todos os recursos que foram movimentados a ele, não faz o movimento dele, não faz a lição de casa, e provavelmente pode ocorrer aí lá na frente, é muito comum ele recair ou continuar no loop aí da sua dor emocional, energética, espiritual e assim por diante. E aí o mais que dá nome à temática foi que em conversa via WhatsApp, ok, tudo bem, a gente entende e tudo mais. O consulente falou, eu não vou poder, o consulente responde, eu não vou poder ir ao curso, mas se você puder me mandar semanalmente algumas mensagens motivacionais, eu agradeço.
E aí, eu na minha doçura, na minha candura, algumas pessoas me conhecem, eu copiei, fiz um copy-paste na internet do poema Batatinha Quando Nasce e mandei o Batatinha Quando Nasce para ele refletir um pouco, enfim, de uma certa forma estava sendo um pouco ácido na minha devolutiva, tá bom? Tenho muito que trabalhar ainda, o rosa no cardíaco, alguns colegas brincam comigo. Mas o que eu estou querendo dizer com este vídeo, né, com esse estudo de casos? Eu tenho já hoje uma certa estatística de que grande parte dos movimentos onde não há um forçar do indivíduo buscar a sua inscrição, para que ele justifique, dê valor àquilo que ele está buscando, numa porcentagem muito grande, esse indivíduo ele não dá continuidade no seu processo. Do contrário, aqueles que buscaram, esperaram, entraram na fila, aguardaram, vieram naquele atendimento com uma certa ânsia de buscar uma solução, as orientações posteriores normalmente elas são seguidas e o indivíduo acaba tendo um ganho muito mais significativo e efetivo. Reforço de novo, isso não é uma crítica ou uma falta de compaixão para com o outro, mas é uma análise num contexto um pouco mais racional do quanto é válido e o quanto o grupo também, num contexto de síndrome de Deus, às vezes ele acaba abarcando na dor do outro e muitas vezes não olhando por essa ótica ou entendendo que o outro também tem os seus movimentos de 80%. E um desses movimentos de 80% é, ao mínimo, ele fazer a sua inscrição, ele entrar no processo e assim por diante. Salvo algumas exceções à regra, quando a gente pega alguns indivíduos em pré-suicídio e tantas outras coisas, que a gente tenta, na medida do possível, na medida humana, operacional, logística e tudo mais do nosso grupo, a gente tenta acolher. Muito bem, algumas pessoas perguntam, e o que eu faço quando o meu parente, o meu amigo, uma pessoa muito querida está precisando de algo? Qual é o caminho? Primeiro, você fazer uma análise interna, qual é esse contexto salvacionista seu, tá? Entender o porquê desse mecanismo, tá? Porque a gente entende que o movimento do outro é do outro. Nem todo mundo também está numa fase emocional que tem muitas vezes força para fazer esse movimento. O que a gente orienta é que, ao invés de você forçar a barra com o indivíduo, de você tentar trazer lá força, burlar e assim por diante, burlar o sistema, coloque as suas orações em prática e direcione a equipe espiritual deste indivíduo. Imagine a situação como um triângulo, indivíduo B, indivíduo A, solicitante, solicitado e na ponta da pirâmide do triângulo a equipe espiritual do indivíduo solicitado. Quando você encaminha a sua energia para os mentores, vamos assim dizer, você está produzindo um quanto de energia e eles, melhor do que ninguém, sabem o tempo do indivíduo, sabem se ele merece ou se ele necessita realmente daquela energia, porque muitas vezes o indivíduo ele precisa tombar um pouco mais, porque a gente costuma dizer que não está doendo o suficiente para que ele possa depois buscar uma ajuda com mais afinco. Uma característica do nosso grupo é um grupo de expansão consciencial, de expansão de consciência e conhecimento energético, emocional, para que a gente aprenda não se amuletar nessas ferramentas, para que a gente aprenda a caminhar sobre as nossas próprias pernas. Lógico que devido às intercorrências do dia a dia e cada vez mais difícil o caminhar aí, a gente entende também que tem hora que o indivíduo não dá conta. Já passei por isso, tantos outros do grupo já passaram. Nós temos um trabalho de manutenção interna que inclusive ocorre hoje nas turmas das quartas-feiras, e a gente tem esse trabalho, esse cuidado. A gente tem o trabalho de cuidar do outro, mas existe um exercício nosso de aprender a fazer com que o outro se desenvolva também e se amulete cada vez menos na contraparte espiritual e afins. Muito bem. Então esse é um resumo do nosso case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Tentaremos então manter agora uma
uma frequência um pouco maior nas nossas postagens. Vamos ver se essa dinâmica vai dar certo. E fiquem com mais vídeos. Acessem www.fabionasa.com.br, meu site. Na área de vídeos, outros cases de sucesso ou insucesso. Acessem www.integra7.com.br. Temos alguns textos lá de alguns escritores e terapeutas dessa área holística, espiritual, terapêutica e afins. E não percam novos cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica na série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não. Lembrando, entre em pré-venda agora o livro com o mesmo título, Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, tá? Fazendo uma correção aqui, a nossa série aqui é Apometria Estudo de Casos e não Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não. Então, voltando, recapitulando, nossa série Apometria, Estudo de Casos, e estaremos em pré-lançamento, com pré-venda no site, o livro Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, tá? Depois eu vou fazer uma resenha do livro para que vocês tenham aí material de degustação para vocês baixarem, e espero que comprem o livro também para estudar um pouco mais sobre a ferramenta e a tratativa. Um grande abraço a todos e até a próxima.